pares que rodeavam entre nós. Come aí. Diziam coisas, trocavam juras a minha voz. Não, pode comer, obrigado. Violino. Há 50 anos atrás, na minha escola, a minha professorinha querida, saudade, ela solfejava a tabuada, solfejava o verbo. Solfejar é um termo da música, então é uma das pedagogias aplicadas que mais funcionava naquele período. Ainda lá na minha época, 50 anos atrás, quando eu estava fazendo o antigo primário, o que acontecia também era que tinha uma turma de quinto ano, por exemplo, tinha quinto ano fraco, quinto ano médio, quinto ano forte. Era assim, a gente sabia que quem estava naquela turma era o mais fraquinho, quem estava na outra era o mais forte, era o médio e na outra era o mais forte. Mas aí o tempo passou, da mesma forma que a religião quis sempre se apropriar da educação, estar dentro, começou a surgir outros segmentos. Aí eu cito a psicologia, por exemplo. A psicologia dentro da escola, ela pode ter um papel perfeito, né, que alavanca, e também ela pode ter um papel em que ela desfigura aquele que é o objetivo da educação, da escolaridade. E daí surgiu então aquela fase de dizer assim, isso não pode mais, porque isso traumatiza, isso provoca isso, e pronto. Resultado é que a partir dali, por conta dessas influências, todos os alunos ficaram dentro de uma sala de aula sem ninguém saber quem é fraco, quem é médio, quem é forte, como se isso fosse um mal, a gente saber disso. Bom, contudo, lá na Suíça é assim até hoje. Lá eles têm uma nota máxima que é 6. Quem tira de 3 para baixo no primário, que é até os 12 anos, quem tira de 3 para baixo são os alunos, aqui no Brasil a gente diria que são os alunos fracos. Lá não. Lá são os alunos que não se saem bem naquele padrão de avaliação e de ensino muito voltado para o cognitivo. Ou seja, a Suíça teve a sapiência de ir além. O que eles fazem com esses alunos? Eles pegam, criam turmas e ensinam profissões. E esses alunos acabam sendo muito bem sucedidos nas profissões, porque eles não têm aquele perfil de trilhar um caminho da intelectualidade, onde temos horas exaustivas de leitura, de escrita, etc, etc. É um outro padrão. Isso eu estou falando lá na Suíça. Lá na Suíça, quem tira de 3 a 4,5 é um aluno meio termo. É um aluno que ele tanto pode optar para o lado das profissões, se ele quiser, ou ele pode optar para fazer o ensino superior, já sabendo que lá no ensino superior vai ter aquele estudo, né, para algumas pessoas maçante, tem que sentar horas, tem que sublinhar texto, tem que interpretar, tem que fazer um monte de coisas, né? Bom, mas quem tira de 4,5 para cima, esses já estão com a vaga garantida dentro de uma universidade. Esses são os que serão os prêmios Nobel e por aí vai. Em termos de diferenças sociais, o que acontece na Suíça é que lembra aqueles ditos que nós aqui chamaríamos dos fraquinhos? Lá, eles são os profissionais. E alguns, financeiramente, até muito melhor sucedidos na sociedade do que aqueles lá da universidade. E isso a Suíça faz com muita sabedoria. E o Brasil chegou perto disso, mas desperdiçou por conta de influências que, ao invés de alavancar, agiram com intenções impensadas e destruíram, em parte, a educação brasileira. E a nossa educação, hoje, já está comprovado. Imagina, de 50 anos para cá, a gente só piorando, por vários motivos, não só isso que eu falei. O que acontece é que a geração Z, comprovadamente, é a geração que teve o QI mais baixo do que a geração anterior. Agora nós estamos com a geração alfa. E nós não mudamos nada até agora, e nós corremos sério risco de a geração alfa também acontecer a mesma coisa e ser um pouquinho mais baixo o seu QI em relação ao anterior. Então, quando eu trabalho numa EJA, eu vejo que há uma oportunidade do Brasil acordar, dos políticos acordarem. Não um político acordar, porque o político não precisa acordar. Até aquilo que aos nossos olhos parece não ser coisa boa, para eles parece ser. Mas são essas pessoas que lidam com o dinheiro a ser investido no segmento que for necessário. E como eles têm esse dinheiro nas mãos, o que acontece? Eles fazem do jeito que eles querem. Agem com protecionismo, né? Dá um serviço para o fulano que ele conhece, o ciclano que ele conhece, aquelas coisas, né? Que é própria do ser humano. Se eu vou fazer uma calçada, eu quero que a minha calçada seja feita por alguém amigo me indicou, por alguém que eu conheço. Mas o político que lida com o dinheiro público não pode ter esses mecanismos de tomada de decisão. Bom,
Por isso é que foram criados, não é o tema, né? Os conselhos escolares, Conselho Municipal de Educação, porque quem tem que decidir o direcionamento da verba para a educação é um grupo, mas não é um grupo de executivos governamentais, é um grupo onde está também a comunidade presente. A maioria dos nossos 5.570 municípios ainda não entenderam isso. As secretarias de educação não entenderam isso ainda. E aí agem de uma maneira absurda, esdrúxula, e isso está acabando com a educação brasileira, com a educação municipal. Então, vejam bem, quando eu vejo um trabalho como esse, onde aqueles ditos os mais fraquinhos, a gente encontra neles o talento que não encontra naqueles outros, que são ditos os mais fortes. Embora no Brasil tudo esteja altamente camuflado, porque não existe o mais forte, né? Não existe o médio e não existe o fraco. Está todo mundo dentro de uma sala, batendo cabeça, né? Uma pessoa com um perfil, outra pessoa com outra pessoa com outro. As aulas não rendem e as crianças não aprendem nada, nem criança e nem adulto. Então, esse vídeo é um vídeo muito interessante, porque ele serve para nos alertar. O Brasil hoje procura uma identidade para a EJA, que seria tão bom se a gente fizesse da EJA justamente aquele setor onde o indivíduo que naquela parte lá da cognição, ele tem dificuldade, não tem um dom, não tem um talento para aquilo, mas ele tem um talento para ser um bom mecânico de automóvel, para fazer uma boa construção de uma casa, para fazer um terno, fazer uma roupa e tantas outras coisas que nós podemos fazer na EJA. Seria tão bom se o nosso Brasil, o nosso município caísse a ficha e começasse a investir nos recursos necessários. Haja visto, tudo isso que vocês estão vendo aí, tão lindo, a gente fez com falta de recurso governamental. Então é doação do professor, doação de outra pessoa, doação de outra pessoa, e assim vai. Isso é uma vergonha para nós. Nós temos recurso para fazer uma escola espetacular, chamada EJA, e fazer com que grande parte das mentes, dos talentos brasileiros não sejam desperdiçados. Onde pessoas ficam relegadas a cortar uma grama, a empacotar no supermercado, a fazer coisas que não exigem muita intelectualidade, mas também desprestigia aquelas pessoas que certamente têm um potencial muito mais elevado do que aquilo que elas estão fazendo. Então, que esse vídeo seja um alerta, seja um protesto, para que as pessoas comecem a acordar, principalmente o governo comece a ser ouvidor, aprenda a ouvir, aprenda a não perseguir, aprenda a não ser dono da verdade. É isso que nós precisamos para melhorar a educação brasileira. Se não der para a educação brasileira, a gente faz municipal. Então, esse vídeo, eu espero que ele se torne um vídeo histórico para todos nós. Um grande abraço a todos. É igual aqui na escola. Essa EJA daqui não é brinquedo não. Tem algum lugar no país assim? E os pares que rodeavam entre nós Come aí. diziam coisas, trocavam juras a minha voz. Não, pode comer, obrigado.